Bem-vindo a mais um iCast, nosso podcast. Hoje nós temos a honra e a alegria de estar com o Ivando, um amigo nosso que nós adquirimos aí, né, ao longo da caminhada do dia a dia de obras, de projetos, um parceiro nosso. Ele é franqueado da Porto Belo Shop de Uberlândia e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história dele, a história da Porto Belo, qual que é a ligação, como que ele começou nesse mundo de construção civil, como que ele conheceu a Porto Belo, como que ele está inserido nesse meio, né? E vamos ter algumas curiosidades também sobre a Porto Belo, sobre esse mundo de pisos e revestimentos. Sim. Estamos com a Morize também, nossa Olá, pessoal, sócia. Tudo bem com vocês? E o Vicente, nosso engenheiro. Olá, pessoal. Vai contribuir aqui agora com as questões técnicas, né? Ivando, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito feliz de ter você como nosso parceiro. E conta pra gente como que começou. Né? Bom, só para contextualizar, né, contar um pouquinho aí da nossa empresa. Se for voltar a contar desde o começo, a história começa em 1958, na verdade. Que legal. Eu já sou, vamos falar assim, a quarta geração à frente dos negócios, né? A Morize estava me contando que ela é de Uberaba, né? Minha família é toda de Uberaba. É a capital, né? Dizem que é a capital do Triângulo. Não, e aí... em 1958, meu avô, chamava Ivando também, já faleceu, junto com meu bisavô, fundaram juntos a Casas do Babá, que é uma loja de material de construção. Casas do Babá tem em Ribeirão Preto, não tem? Tem em Ribeirão Preto, mas não tem vínculo. Ah, legal. Porque a gente fez uma obra lá e tinha a Casa do Babá. A gente, inclusive, comprou na Casa do Babá. E aí, a loja é bem grande. Com o tempo, meu bisavô saiu da sociedade, ficou meu avô, todos os filhos dele. Ah, começou com seu bisavô? Com meu bisavô junto com meu avô. Pai e o filho? Pai e filho fundaram juntos a empresa. Caramba. Rapidinho, meu bisavô saiu da sociedade aí, ficou só meu avô, mas aí os filhos dele também começaram a trabalhar juntos. Só que aí, já pulando um pouco a história, né? Em 90, meu pai se mudou para Uberlândia. Mas essa Casa do Babá era uma loja de material de construção? Em Uberaba. Geral? Geral, tudo. Generalizada. Em 90... meu pai se mudou para Uberlândia e fundou aqui a Casa do Babá. Mas seu pai já trabalhava em Uberaba, na Casa do Babá também? Sim, desde sempre. Então já veio a família, né? O bisavô, o avô, seu pai. Aí meu pai abriu a empresa aqui com a ajuda do meu avô, mas como a empresa era dele, já separando um pouco do resto. Aí, a Casa do Babá era na Afonso Pena, centrão da cidade, tudo. E já querendo ir para o alto padrão, nessa época era uma loja de material de construção que tinha de tudo. Já querendo ir mais para o alto padrão, ele foi visualizando o projeto aí. E em 2000, ele abriu as duas lojas ali na Rondon. Ele ficou 10 anos no processo, né? A Ícaro e a Porto Belo Shop. A Ícaro, nesse momento, ele acabou fechando a Casa do Babá, mudou para o nome Ícaro para não perder o contato com a marca da Casa do Babá, mas também para desvincular um pouco e já começar a criar uma imagem mais bacana, de alto padrão. E por que esse nome Ícaro? Só entrando já, né? O Ícaro foi uma homenagem que ele fez para todos os irmãos dele, na verdade. Que legal. Que são as iniciais de todos, que é I de Ivando, C de Cristiano, A de Annelise e RO de Rodrigo. Aí dava essa... Legal, e formou um nome, né? Ícaro. Cara, muito legal. Inclusive o fornecedor direto me chama de Ícaro. Melhor do que te chamar de Porto Belo, né? Ícaro é melhor. Tô acostumado. Cara, mas que legal. Muito bacana. Eu jamais imaginava que seria as iniciais dos irmãos, né? E uma das premissas, né, nossa, da Aui Partners, é porque nós já estamos no mercado também há uns 10 anos, 8, 10 anos,
E as empresas que fazem parte, 99% delas são empresas que a gente já tem um relacionamento há algum tempo e que nós conhecemos, passamos a conhecer o CPF por trás do CNPJ. Sim. Então isso é muito legal. Você vê que é uma empresa familiar mesmo. Sim. Tem história, tem uma pessoa por trás ali, né? O próprio nome da empresa. Isso é muito legal. Quem gosta muito de história de nome é o Rudney, né? Ele fala que toda empresa tem que ter um nome e tem que ter uma história, senão não tem vida no negócio. Não, muito legal. E aí, já contando um pouco mais da Porto Belo, né? A própria Casa Babá já era cliente Porto Belo. Já comprava e revendia Porto Belo. Comprava e revendia, porque na época a Porto Belo era uma indústria, como tantas outras, assim, de cerâmica. E aí eles criaram esse projeto de Porto Belo Shop, de criar uma experiência diferente do que tinha por aí. Já posicionando no mercado, né? Só com os produtos da Porto Belo, em 1998. E a gente fez essa primeira já em 2000. Foi bem então a gente está recente, entre os primeiros 15 franqueados aí. Legal, anos bacana. aí, 23 e esse ano a gente está até em mês promocional, tudo lá, que é a comemoração dos 25 anos da Porto Belo Shop. Show. Como um todo. E a gente tem vocês 23. estão bem no início ali da empreitada. Que legal. Muito bacana, legal. gente. Clientes, vocês não vão ver o podcast ainda a tempo da promoção, mas os que nós estamos comprando estão pegando as promoções. Com É certeza. verdade. Mas todo mês tem promoção Todo mês também, tem de alguma promoção. coisa. Sempre tem E a sua oportunidade. família tá envolvida na marca, né? Como a gente estava conversando, né? A sua família, Ribeirão, Uberaba, todos ali na Porto Belo. Sim. Assim, as empresas hoje são todas separadas, mas eu tenho vários familiares assim que estão dentro do segmento aí, do negócio Que também. bacana. E você é de Uberaba? Eu sou o único berlandense da minha família. Você é de Uberaba. Eu já nasci aqui. Bacana. Eu já nasci Legal. aqui. Eu tenho uma irmã e ela nasceu É em porque Uberaba. seu pai veio pra cá, né? Em Em 90. Ele veio em 90. Show. Eu tenho 30 agora, então... Que legal. E começo Já nasci novo, aqui. né? Na empreitada aí do empreender, né? Sim. Eu acho muito legal isso, né? Essa questão da empresa familiar. Eu vivi dentro da loja, assim, né? Então, até na minha adolescência, assim, eu já ia pra loja trabalhar. Para eu ganhar a mesada, na verdade, eu tinha Você que... tinha que trabalhar. Eu tinha que É trabalhar. um salário, né? Com os pais. Eu ia lá, ficava colando o canhoto de entrega, Das notas fiscais. de nota fiscal, pegando gosto, né? Vendo as coisas acontecerem. Que legal. E você é da área? Eu sou engenheiro civil. Ah, você é engenheiro. Eu também sou engenheiro civil. Engenheiro Meu pai civil. era engenheiro Que civil. legal. E vocês têm também uma história com a construção, né, civil, né, Ivan? Vocês já fizeram algumas Sim. coisas extra, né? Construção. Eu acho que tem muita sinergia, né? Então, Com a gente certeza. vive em obra. Então, sempre querendo buscar alguma alternativa de investimento, participar, usar os nossos produtos, ver as coisas acontecerem no mercado. A gente sempre fez alguma coisa a mais paralela também. Tá, Ivando, e assim, na questão de... Porque foi lá atrás, a gente está falando de uma empresa já com muitos anos, né, de experiência de mercado e já consolidada aqui em Uberlândia e região. Mas lá atrás, por que seu pai escolheu a Porto Belo? Porque a gente tem, por exemplo, hoje a Porto Belo é a maior fabricante de revestimento do Brasil. Para quem não sabe, é a maior fabricante e isso, claro, né, tem uma qualidade por trás e tudo, mas existem outros fabricantes também que têm uma equivalência em qualidade. Eu não posso dizer se é a mesma coisa, não, que é a mesma coisa, porque eu não conheço a fundo o produto, mas temos fabricantes grandes, a Eliane, Zabete, que fazem revestimento também no Brasil todo. Então, qual que foi por que seu pai escolheu a Porto Belo naquela época, na montagem da loja? A gente sempre pensa da seguinte forma, né? A relação com o fornecedor é melhor você ser importante para ele e ele ser importante para você. Sim. Do que você ter um monte de fornecedor picadinho e ninguém ser vai estar nem aí para a irrelevante. empresa, ser irrelevante, ou você querer vender tudo ao mesmo tempo. Sim. A Porto Belo foi uma iniciativa dela de começar esse projeto. Eles enxergaram uma coisa
à frente do mercado, de dar uma experiência diferente aí que todo mundo estava querendo, com a Porto Belo Shop. Sim. E meu pai comprou a ideia lá atrás, na época, que foi assim, é um projeto vencedor. Certo. Porque é muito legal quando você começa a conhecer a fundo a diferença para as outras, para os concorrentes, para tudo. Com certeza. As tecnologias. Então, já vamos entrar um pouco nisso. Só abrindo um parênteses aqui, que você falou, foi muito à frente do tempo, cara. Foi. Eles começaram em 98, tem 25 anos. Tem fabricante que está começando agora. Essas lojas black, essas lojas para alto padrão, estão começando agora, enquanto a Porto Belo lá na década de 90 já começou. Já se preocupava, né, com essa experiência. É. Acho legal a experiência do cliente, Exato. também, que eles abrangem Exato, os dois. Né? eles abrangem os dois. O que eu... Hoje em dia, como a Porto Belo se apresenta, a gente não é uma empresa de investimento. É para ser vista como uma empresa de home design. Certo. Não é para, sei lá, e comprar metro quadrado. Então, eles só conseguiram, demorou 25 anos para chegar nesse ponto, Pra porque consolidar essa tem que história. consolidar o portfólio inteiro, fazer Sim. as coisas Até conversarem porque entre elas. Essa semana eu tava assim, tipo, nossa, a Porto Belo é uma loja totalmente diferente das outras. As outras têm aquele tanto de estoque, aquele tanto de mostruário, ali não. Você pode criar as combinações, ter a experiência de tocar no piso, sentir as texturas, né? Isso. Até o jeito que as peças são guardadas dentro da loja é pensada para não Na gaveta. poluir em relação ao Exatamente. restante das coisas, você conseguir montar. E valoriza o Muito legal. produto, né? Valoriza o produto. A essência. Quando- Todos têm uma história por trás, Exato. uma inspiração. Isso é legal. Eu ia falar isso agora. Quando nós fomos na fábrica, né? A Porto Belo me convidou, Ivano me convidou. Eu fui, deve ter nem um mês, né? Eu acho, né? Umas 3, 4, vai fazer um mês que eu estive lá na fábrica em Florianópolis. E assim, eu me encantei, eu falo isso para todo mundo, falo para todo cliente. Nós estávamos com a cliente aqui ontem, eu falei para ela sobre a minha visita à fábrica, que eu me encantei com a grandiosidade do negócio e que eu admiro uma empresa, um empresário, né, que constrói um império desse e o negócio roda e tem os processos, são 10 galpões enormes É impressionante. de fabricação, tem todos os processos, tudo. Os fornos são O enormes. comprimento dos fornos, né? Que Não, o forno é contínuo. absurdo, é contínuo. Eu não tenho o número agora, mas são muitos metros quadrados por dia que é fabricado. Quando um forno para, ele pode ficar no máximo 2 horas parado para manutenção. Porque se fica mais, Ele aí esfria. dá problema, Então, assim, não para a produção. O porcelanato, né, ele é fabricado de forma simples, assim, dentro de um forno muito comprido, que ele é aberto dos dois lados. Exato. Então ele entra de um lado e sai do outro, pronto. E aí ele vai assando aí no meio do vai caminho. assando literalmente, é muito quente. Então não pode lá. parar, Não porque para. para você aquecer um forno de 200 metros de tamanho. comprimento, não me lembro exatamente do número. E sobre o home design, o tanto que é interessante isso. Na nossa visita a Porto Belo, éramos 9 ou 10 arquitetos, nós éramos um grupo, e durante a visita tem um local que eles nos levam, que é uma oficina de criação. E eu achei isso fantástico, porque é uma empresa colaborativa, né? Ela conta com a colaboração dos profissionais para criar tendências. Então lá nós fizemos um bate-papo muito legal, foi uma manhã, quase a manhã toda, só de bate-papo sobre tendências, sobre o que os nossos clientes estão gostando, sobre o que nós gostamos, sobre o que pode fazer, o que é a tendência de futuro, e aí eles vão direcionando e tal, e nós criamos uma coleção. No final, cria-se uma coleção nova, cria-se os mood, a coleção nova, o desenho da coleção. E por que eles fazem isso? Eu como empresário, né? É uma baita de uma sacada. Sim. Eles têm visitas Escutando ali. o mercado. Exatamente, eles têm visitas ali de grupos de arquitetos. Eu acredito que semanalmente ou quinzenalmente eles estão recebendo arquitetos, né, do Brasil todo. Eu imagino que no mínimo 1, 2 turmas por Semanalmente, mês. quase.
quase semanalmente. Então, assim, é natural eles irem absorvendo as tendências e vão criando. Ou seja, ninguém pega, eles estão sempre à frente. Porto Belo está sempre ditando moda, ditando tendências, né? E aí as outras fábricas vêm atrás meio que... É aí que a gente começa a enxergar um pouco as diferenças. Quando a gente fala de home design, a gente entende hoje que o cliente que vai lá, ele não quer olhar um piso bonito e depois outro piso bonito e entender se eles combinam. A coisa já está pensada de uma forma que o portfólio inteiro faz sentido, se existe um de área externa, existe um piso para ser usado, não um, né, mas várias opções para a área interna, você não está comprando uma coisa avulsa. Exato. E aí o home design também é oferecer o que eles falam de solução completa, que é argamassa, rejunte, acessório de instalação, metais hoje em dia, a própria projeto que está crescendo muito é a Oficina Porto Belo, que são as bancadas, nicho de banheiro, inclusive tem bancada assinada, né, do Jader Almeida, Rui Otaki, que legal, tem várias parcerias assim, muito legal demais. E isso é muito diferente do que você ir numa loja multimarca, que Muito aí bem. você vai entender que o rejunte é do fornecedor C, a argamassa é do B. Esse é um ponto. O piso o cara tem que pedir preço pro representante, porque... Isso é um ponto importante, né? Quando nós só compramos lá com vocês, né? Mas às vezes tem cliente que nos traz algum outro local, tal. E um dos detalhes pequenos que fazem diferença, quando a gente compra lá, quando nós compramos lá, o vendedor, né, o consultor que sempre me atende, sempre nos atende, ele já traz tudo, a argamassa própria para aquele piso, o rejunte para aquele piso, tudo certinho, a dilatação, junta, tudo, o pacote completo, perfeito, que vai atender o cliente da melhor forma. Eu nem me preocupo com o rejunte, isso é uma coisa que, assim, eu fiquei mal acostumado, porque ela já traz certinho o que vai ali casar a paleta, lógico que a gente valida tudo, né? Mas já traz tudo certinho. Teve um cliente que veio com uma compra de um outro local pra gente validar, falando pra eu escolher o rejunte. Aí eu estranhei, né? Porque a gente acostuma, assim, né? Eu falei, escolhi o rejunte? Ela que tem que me falar qual que é o rejunte que vai com o piso, que dá certo, né? Porque é essa curadoria que a Porto Belo tem, que eu acho o máximo. O tipo de argamassa, porque hoje, sim, os investimentos, nossa, tem... O portfólio só cresce. Você tem... A gente tem peças de 2,70? Não, o nosso maior formato hoje é 1,60 por 3,20. Nossa! Então, qual que é o tipo de argamassa correta? Tem que ter todo um cuidado especial, né? Senão lá não adianta uma loja vender esse negócio e a pessoa não conseguir não ter o material fornecer argamassa, falar, ter certeza qual que pode ser usado. Para sentar. Inclusive, por exemplo, você estava falando do rejunte. Isso é o que toda semana acontece. Produto para piscina, o único rejunte indicado é epóxi. Sim. O pessoal era acostumado a usar acrílico, cimentício, mas hoje a gente tem um direcionamento da fábrica que o correto é o epóxi, porque é o único produto que não tem reações químicas com os produtos de limpeza de piscina. E a gente não vê os outros fornecedores tratando isso dessa forma. Não se preocupam a esse nível lá na frente. Então, por que eu falei que a gente tem isso toda semana? Porque muitas vezes a mão de obra vem questionando o cliente vem nos questionar por que tem que usar epóxi. O cara não quer usar o epóxi, quer usar o... Pode falar o porquê, né? Na verdade, assim, a construção civil... É a falta de informação. Exatamente, é muito amador ainda. Então, assim, os profissionais de campo, e aí isso, assim, é até bom para vocês que estão assistindo esse vídeo, até vale um corte nisso, eu acho que é importante a gente salientar isso. Corte, editor? Porque é o seguinte... a Porto Belo, ela traz a solução completa. Então ela traz o piso, o revestimento, a argamassa que vai ser colocado, o rejunte que vai ser colocado e para o ambiente que a gente está colocando. Se é externo, se é interno, se é piscina. No caso do epóxi, por exemplo, o epóxi ele é extremamente impermeável. Então você não tem esse problema de reação. O rejunte acrílico ele é muito poroso, então ele vai reagir com os produtos como
como ele falou, e assim, acaba que você vai perder esse rejunte vai começar a ficar o lodo ali no rejunte, não vai ficar uma experiência legal para o cliente. Pode trazer um desplacamento do Exatamente, revestimento. isso, porque aí o produto vai começar a entrar entre a peça, né, e a piscina. Então, assim, é muito importante isso, a gente precisa salientar, e toda vez a gente salienta isso. Quando a gente tem uma empresa que traz uma experiência completa para o cliente e já com todas as normas técnicas, cumprindo todas as normas para execução, porque o principal, na verdade, assim, a gente vê a Portobello como uma empresa de arte hoje, porque ela produz arte. Ela, a todo momento, como a gente falou agora anteriormente, está se criando novas peças, novos produtos, e isso é muito bom. Mas na parte técnica também é muito importante, porque não adianta ele colocar um piso, um revestimento lá maravilhoso, passa 1, 2 anos, ele começa a soltar, o acabamento não fica legal, ele começa a manchar por conta de algum material, da própria argamassa, às vezes, que você escolheu para fazer o assentamento desse piso. É um piso que talvez não foi feito para estar no ambiente que ele está. Então a gente tem que pensar muito nisso na hora de escolher os produtos e os profissionais que a gente vai ter na obra, porque isso é muito importante. Às vezes o profissional que a gente tem lá, ele não vai ter a informação toda, na maioria das vezes ele não tem, e por isso que é importante ter uma empresa por trás disso, dando a informação, falando, você tem que instalar com esse material, com essa argamassa, enfim. Isso é extremamente importante para o pós-obra, que a gente já vai entrar em seguida. Pode comentar. Não, complementando, essa parte técnica é muito legal. Assim, às vezes a gente ganha muito nisso também, em cima dos outros concorrentes. Não é só na questão de experiência, de compra, beleza. O que acontece, até eu acho que nunca teve nenhum cliente que chegou nesse ponto. Sim. Mas com vocês. Mas, exemplo, eu tenho uma clínica, quero usar tal produto. Ele pode ser usado? Por causa dos reagentes? Hoje em dia, a gente tem... eu nunca vi isso de nenhum outro fornecedor. Um especificador virtual, que a gente seleciona todas as características do ambiente. É ambiente comercial, é clínica, é corredor da clínica. Caramba, e nós estamos fazendo uma clínica. De médio porte. Sim. E aí, ele faz um filtro já pra gente de tudo que tem que respeitar dentro da BNT, da NBR e tal, que é limpabilidade, coeficiente de atrito, tem uma série de características assim, são umas 6. Sim. Que a norma obriga e que muitas vezes o pessoal tem dúvida, não sabe se pode usar, e a gente tem ferramentas para responder. Fantástico isso daí. E já mostra, depois, na próxima etapa, já mostra os produtos dentro do portfólio que podem ser usados. A norma. Solução completa, igual você falou. Não, e tecnológica, né? Desenvolver um produto para uma necessidade. Nossa. Muito legal. Isso é importante porque, assim, a gente vai falar da característica do porcelanato em si hoje, que é o mais vendido, a era do porcelanato, né? Hoje a gente está falando. Então, isso é muito importante porque a característica do porcelanato, ela vai especificar se você vai ter um piso que vai escorregar muito, e aí você pode ter acidente de criança, de idoso, enfim. Ou de um piso muito rugoso, muito poroso, né? Que ela dá um atrito melhor, mas que vai manchar mais rapidamente. A manutenção mais a manutenção, difícil, Exatamente. Tem que ter um equilíbrio, né? Sim. E o mais bacana de ter a Portobello por trás é uma coisa que nós vivemos, é o pós-obra, justamente, o pós-venda. Porque não adianta você comprar, né, de qualquer loja que seja, essa pessoa, ainda mais a Portobello Shop Uberlândia, que tem um relacionamento de 23 anos com a fábrica, entendeu? Assim, mais segurança que isso não tem como. Sim. Você tem uma segurança de pós-venda, né? De engraçado. Uma das coisas que a gente mais fala lá na empresa é assim, que muitas vezes a gente ganha o cliente quando a gente tem um problema. Exato. Porque não queria falar que é normal a pessoa ter problema em obra. Porque a gente não tem que achar isso normal. Não podemos achar isso normal. É comum. É comum. Acontece, né? E quando você tem uma empresa e você tem as condições de resolver, ajudar muito o cliente, assim, e a gente resolve, a gente costuma ganhar os nossos clientes nesses momentos. Sim. Quando a gente costuma mostrar o nosso diferencial, assim.
que resolve o problema do cliente, que tem um pós-venda que vai dar atenção, né? Não vai virar as costas para o cliente. Não, e os casos são muitos, assim, entregar uma caixa quebrada, isso acontece, é coisa de transporte tá vindo de Santa Catarina, descarrega em Uberlândia, vai para a obra, mão de obra. A gente, em 2 dias, consegue já falar quando que o produto vai ser reposto. Entender com a fábrica, ter os prazos, avisar a pessoa. Para obra, isso é fundamental. E assim, é fundamental a questão da informação principalmente. Porque quando o cliente vai adquirir um produto, eu já vi muitos casos, o cliente vai lá, compra, achei uma promoção aqui, fantástica. Fui lá na loja de material de construção, comprei o piso, tá maravilhoso aqui, é só instalar, beleza. Aí você vai, beleza, vamos colocar o profissional aqui para instalar. Ele começa a instalar, faz, aqui vai faltar esse ambiente aqui. Não, mas é possível, o cara lá da loja falou que dava. E assim, não dá, eles não dão a informação correta da quantidade. Você tem que ter uma reserva técnica que se, caso você, no corte, você quebra a peça, você acaba trincando a peça. Então, você tem que ter essa reserva, porque o lote muda, porque como é feito em forno, um lote nunca vai ser exatamente igual ao outro. Ele muda um pouquinho a tonalidade e no piso você enxerga, não tem jeito. Então, essa informação, ter essa informação técnica na hora da venda, isso é muito importante. Porque aí, assim, muitas vezes um piso que, às vezes, você acha que é mais barato, que está em promoção, você vai acabar ficando mais caro, porque você vai ter que trocar ele inteiro. E aí foi um caso que aconteceu comigo. Uma experiência rapidamente aqui que eu tinha casado, aí consegui comprar meu primeiro apartamento. Nem perguntar onde você foi. Não foi em Porto Belo. Não foi em Porto Belo. Infelizmente não foi. Mas assim, a primeira questão foi que eu cheguei lá na loja, né? Vou comprar aqui, o pedreiro falou que é tanto, eu já coloquei uma margem um pouquinho maior, beleza. Chegou lá para instalar, ele quebra 1, 2, 3, foi quebrando peça na hora de instalação, e o pedreiro que eu contratei era muito ruim também, porque na época eu não tinha Foi por isso que você fez engenharia. Exatamente. Então acabou que faltaram 2 ou 3 peças que aí eu tive que comprar de um outro lote. Aí eu falei, não, então você vai colocar no meio da cama aqui, ó, que aí ninguém vê. Ninguém vai ver. Então tem essa... Então tem uma surpresa você deixou uma surpresa pro comprador do apartamento. Tem uma surpresinha lá no meio da cama, tem uma peça diferente, porque é outro lote. E aí pior, depois que fez a instalação, beleza, tinha algumas manchas no piso. Eu falei, deve ser porque, né, limpeza, vou limpar. Aí a gente fez a limpeza todo do apartamento, não saiu, secou, ficou essa mancha lá. Falei, gente, não é possível. Chamei o pessoal, o fabricante foi lá no apartamento com uma pessoa técnica lá, falou assim, mas a argamassa que você utilizou era escura, tinha que ser uma argamassa branca e tudo. Eu falei, não, mas eu nem sabia disso. Então, olha como que são as coisas, um problema atrás do outro. E aí depois de algum tempo, eu por e-mail negociando com essa fabricante, é uma grande fabricante. Direto com a fabricante. Tá vendo a diferença? Quando você tem uma loja no Porto da Porto Belo, ela intercede, tô certo, Ivan? Intercede, até porque nós, como exclusivos, eu tenho que ser a cara da fábrica aqui da cidade. Aqui. Sim. A minha empresa. Você é o embaixador da fábrica aqui, né? Eu preciso estar... eu preciso dar as caras, eu preciso estar no padrão deles também. Sim. Enfim, em resumo, a fábrica, depois de algum tempo, eles conseguiram, assim, iriam trocar o piso. Aí ia mandar lá, mas eu que tinha que pagar novamente a instalação. O valor que eles iam pagar para a instalação não foi o valor que eu paguei, então ia sair no prejuízo. Eles mandaram uma carreta para entregar lá, era um condomínio residencial. Quando não deixou entrar, voltou essa carreta. Aí depois, voltou para a fábrica. Depois de um tempo, olha o problema. Aí eu aguardando lá, a gente vai depositar então na sua conta o estorno e tal. Então estornaram o valor que eu paguei e pagaram o valor como se fosse de instalação. Mas eu tive que pagar para quebrar o piso, para tirar esse piso, colocar um novo piso. Então assim, o prejuízo foi muito maior. Sem falar no prejuízo psicológico. Não, porque eu queria mudar isso, eu não conseguia mudar porque eu não estava pronto, estava manchado. Então assim, são coisas que eu como um mero comprador de piso, eu fui lá e eu tive toda essa experiência negativa com uma marca renomada. Não é Porto Belo,
Mas foi uma marca renomada e teve toda essa dor de cabeça, todo esse prejuízo. Então você imagina alguém que... Isso era um apartamento pequeno. Você imagina alguém que tem uma casa de 250 metros quadrados, 300, 400 metros quadrados. E você tem um problema desse. O que vai virar esse problema no pós-obra? Porque instalou, depois que limpou, se não saiu, tá manchado, não saiu. É um problema gigantesco. Aquela se casa você não tiver... que era para ser um sonho vai virar... Exatamente. Exatamente. Isso acontece, mano, assim, é uma fábrica, gente, é um produto natural. Sim. Você está produzindo, né? Você está criando algo que não existe. Então, defeitos, pode acontecer. A diferença está depois que acontece, o que faz, né? Mas o porquê que acontece? A assistência técnica é normal. Sim. O mais importante é a forma que a gente lida. Resolve. Né, as coisas, sim. exato. Os problemas podem ser essa questão de peça quebrada, Essa questão de mancho, por que isso acontece? Como que a Porto Belo trata isso na produção? Você consegue? Esse tipo de coisa eu nunca vi acontecer de um produto manchar com o tempo. Sim. Pelo próprio jeito que é fabricado. Teoricamente, se fosse para ter um problema desse, ele daria para ser percebido antes do assentamento. E foi o que eu acho que aconteceu. Sim. E o pessoal... Se ele não foi percebido... No assentamento, já estava manchado, provavelmente. Já estava manchado, a mão de obra poderia ter descartado. Mas o que acontece? Muita loja lida da seguinte forma: produto assentado é produto aceito, não tem nada a ver com isso. Sim, sim. A gente, de todas as assistências técnicas que a gente já teve, essa nunca foi a nossa resposta, independente se estava assentado ou não. Se precisou de uma avaliação depois. Sempre dá um suporte. Acontece muitas vezes um ataque químico, porque o porcelanato não pode ser... O que se pode limpar porcelanato, produto comum do supermercado, né? Detergente neutro. Se for uma coisa um pouco mais forte, um produto comum de prateleira, o Veja clorativo, o Veja com cloro, e o Cif, que é um saponáceo. O Cif, ele funciona meio que para fazer uma limpeza mecânica, que ele tem aquela areiazinha. O Cif limpa até meus tênis, cara. O Cif é o bicho. Às vezes ele deixa, quando não passa a água direito depois do uso dele, ele deixa uma... esbranquiçada. Que é essa areiazinha, então é só acabar de tirar ela. Mas se a pessoa usa um ácido ou um produto muito alcalino, pode acontecer de ele tirar... atacar o esmalte ali que está na superfície do porcelanato e com isso tirar a proteção dele. Então aí depois disso a pessoa pode começar a ter alguns problemas. Mas se a pessoa fizer uma manutenção da forma correta, aí a gente está falando de um produto que vai durar a vida inteira, literalmente. Legal, Sim. Mas também depende muito da forma de execução, né? Às vezes alguns problemas que podem desencadear, né? Sim, eu estava falando da questão da assistência técnica. O que acontece? Já teve várias vezes a gente pega o produto que estava assentado, a pessoa precisa cortar o piso lá e tal, manda para a fábrica tem um laboratório, eles fazem uma análise e falam que o produto teve um ataque ácido. Sim. Então, tem um relatório ali com tem um laboratório gigante na Porto Belo. Você falando, eu tô lembrando. Teve um ataque ácido, já teve vez, até foi numa obra gigantesca aqui em Uberlândia, sem citar nome nenhum, que eu fui visitar a obra, eles estavam fazendo a limpeza, a mão de obra estava usando uma garrafa PET com líquido preto, limpando alguma coisa. Qual o produto que é esse? Aí o mestre de obra, sei lá, o pedreiro falou... foi o Zezinho ali, 2 quarteirão pra lá, que vendeu, ele falou que pode. Aí a gente foi atrás da loja, perguntou a composição pra loja. A loja que vendeu não sabia. Nossa. Aí a gente pegou o líquido. Um líquido preto? Montou umas garrafinhas lá, mandou pra fábrica e a fábrica analisou o que era. Olha. E era um ácido lá. Ácido. Não. Aí depois, se você não vai na obra, vai dar o problema, o cliente vai te ligar e gera todo esse transtorno. Muitas vezes o problema pode ser resolvido antes mesmo de acontecer. No próprio assentamento, se identificou antes de assentar, já identificou? Opa, não assenta. Já aciona, pode ter acontecido algum erro de forno, alguma coisa ali, de coloração e tal. E muitas vezes no pós, na limpeza, né?
Não, e agora eu tô me lembrando, esse produto era uma lastra, que é um produto de R$1,20, R$2,70. Nossa! Aí você pensa uma pessoa que faz um investimento desse e na mão de obra. Nossa. Isso é importante de ter uma consultora também. Que é o problema que eu ia falar agora. Tem muita gente que valoriza muito produto, só que acha que a mão de obra pode ser feita de qualquer forma. Não pode. Tem o engenheiro, ele estuda, ele forma, tem uns processos justamente para cuidar disso, né? Cuidar dessas coisas. Você comprar, você imagina, você compra um Porsche, uma BMW, aí você leva no senhorzinho da esquina ali, abre o motor aí, a gente tem que fazer regulagem de válvula. Nada contra o senhorzinho da esquina, mas ele não é especializado em Porsche, né? Exatamente. Você tem que levar num especialista. E assim, não, querendo ou não, se a gente falando de um produto de alta qualidade, de alta resistência, não vai ser barato a instalação desse produto não tem como. Aí Nem você pega uma pessoa que não nem tem. nem pode ser. Exato, você não tem expertise e, não, eu faço aqui, eu já tô acostumado, enfim. Vai dar problema, é certeza. Certeza. Gente, mas caminhando já pro fim, Ivan, uma coisa que eu acho muito bacana da sua família, da sua empresa, é que vocês, por ter isso é muito importante, e uma cliente ontem estava falando isso para nós, só abrindo um parênteses, que todo arquiteto deveria ter construído uma casa para si primeiro, antes de construir para os outros, para poder ter noção do que é bonito, o que é usual, né, tal. E o que eu acho muito legal em toda a história de vocês, da família de vocês, é que vocês, além de terem as empresas que trabalham no ramo, que vendem para o ramo da construção civil, vocês consomem esses produtos, né? Vocês já fizeram obras, fazem construções, já fizeram coisas à parte, ou seja, você está imerso de verdade, né, no mundo e sabe o que Sim, funciona. Né? Uma coisa, pelo menos os clientes que a gente convivem, isso é nítido, tem muita confiança na gente de forma geral. Tanto é que o que a gente vê pelo mercado aí é o cliente morre de medo de pagar antecipado, não receber produto. O nosso é o contrário, a gente recebe à vista e guarda um tempão antes de entregar. É o nível. Porque a gente, são anos de história, passamos essa confiança, não quebramos a mesma. Da empresa, né? E a gente vende o que a gente acredita, eu acho que está a parte nisso também. A gente não entendo como que a pessoa consegue vender uma coisa que ela não acredita, que ela não iria consumir. Compraria, né? Você nunca vai conseguir passar confiança, porque você vai estar tendo que enganar o outro, o terceiro. Exato. Acho que é isso que também nos ajuda a permanecer no caminho aí, né? Crescendo. No mercado por tanto tempo. E eu vejo assim, como falando até da Porto Belo, e tem uma correlação com a sua família, porque é uma dinastia, né? Começou no seu bisavô, depois seu avô, seu pai, você. Então é bacana isso, porque assim, ninguém permanece no mercado tendo a confiança dos clientes por tanto tempo se a pessoa faz besteira, se ela não entrega um serviço de qualidade, se ela não todo entrega... mundo pode ter, né? Mas a diferença é que resolve. Isso, e a honestidade disso. Falar assim, não, vamos colocar no lugar do cliente aqui, eu vou resolver o problema dele. E o que a Porto Belo tem feito também para se tornar a maior fabricante do Brasil. O Brasil hoje é um país continental, então para ter esse título de maior fabricante, isso é muito importante. Porto Belo acabou de inaugurar uma fábrica nos Estados Unidos esse mês também. Olha só. Pode me levar para conhecer. Fala pra ele. Eu quero. Agora eu vou. Agora você já vou. Depois que eu vou. Essa eu não conheço também. Essa é legal, gostei. Bacana, né? Não, muito legal. Mas estava concluindo, pelo Brasil ser continental, né? Isso, assim, a dificuldade que tem uma empresa, né, desse tamanho, de fazer o gerenciamento de tudo isso, de ter essas lojas, né, a da Porto Belo Shop, e aqui em Uberlândia a gente está assim, tá muito bem representado, tanto Uberlândia quanto região, e a gente precisa de mais empresas assim, né, que gerem essa confiança para o cliente, que tem esse atendimento premium, que
é difícil a gente encontrar, por mais que esteja no alto padrão, a gente fala, o cliente ele não tem problema em pagar algo que vai ter um custo elevado, desde que a qualidade, a entrega seja de qualidade, seja realmente, né, de alto padrão, e não somente uma estética ou algo, não, tem toda uma equipe por trás, e a gente infelizmente tem alguns produtos que a gente não encontra ainda esse nível de qualidade, como a gente tem na questão do revestimento. Eu nem gosto muito de ficar falando em barato e caro. Nosso produto não é o mais barato. O preço, às vezes, pode ser um pouco mais alto. Sim. Mas, de forma geral, eu acho que definitivamente a gente entrega o que tem mais valor. Mais valor. E uma coisa muito legal, por exemplo, na UI nós temos uma empresa de engenharia que faz parte, que é a AGE Engenharia, né? E quando nós orçamos a casa do cliente, quando a empresa de engenharia orça, ele já tem o budget dele lá. Quanto que ele pode gastar com piso, investir em piso, né? Investir em revestimento, investir em iluminação, investir em louças e metais. O que nós fazemos? Na maioria das vezes, nós pegamos, 100% das vezes, nós pegamos esse budget, envia para a consultora das empresas, em geral da Ícaro, da Porto Belo, nós enviamos e elas montam a proposta dentro do budget do cliente. Então, acreditem ou não, a Porto Belo consegue atender o cliente de R$90 o metro quadrado. Nós estamos com um orçamento lá para um cliente nosso, cara fantástico, tem um budget lá reduzido, R$90 o metro quadrado, R$99 o metro quadrado do piso dele. Atende ele, um piso de qualidade. E nós temos cliente que é R$400 o metro do piso. Então, assim, a Porto Belo, eu acho isso legal, ela não fecha a porta para o Sim, o portfólio é muito grande, né? É muito grande. Então, dá para consumir. E ver que está linkado com a experiência do cliente, né? Que ele quer atender esse cliente. Eu estava até falando com as meninas que conseguem, né, organizar para que ele tenha a melhor experiência na obra, né? Isso é muito bacana. E até eu ia perguntar a questão da diversidade dos porcelanatos que vocês têm, né? E também daquela questão do porcelanato técnico, né? Que seria aquele mais voltado para fazer as bancadas. Não, na verdade, isso é meio... Cada fabricante às vezes apresenta de uma forma, mas sem querer defender, o jeito mais simples é o jeito que a Porto Belo demonstra. Certo. É o seguinte, existe o porcelanato técnico, que você tem a massa porcelânica inteira ali de uma cor só. Um lascado, não vou ver ele é todo inteiro. Bege, ou todo cinza, ou todo branco. Todo você fala em cima, na lateral? E na espessura também. Esse é um produto mais antigo, até. E você não consegue reproduzir muita estampa em cima dele, porque senão você teria que fazer essa estampa na espessura inteira. Entendi. Certo. Então tem um limite ali, né? É mais os lisos. Os mais lisos. Só que a qualidade dos esmaltes aumentou muito, assim, do que a gente fala de 20, 30 anos atrás. Até a reprodução das estampas melhorou muito. E o esmalte, ele faz até uma proteção melhor. Então, o porcelanato mais comum hoje dentro da Porto Belo é porcelanato esmaltado, que é a massa porcelânica mais o esmalte por cima, que vai estar dando a reprodução da estampa. E esse esmalte significa ser polido ou não? Não, aí depois disso, se ele é esmaltado ou se ele é técnico, a gente tem a classificação da textura, que aí tem basicamente 3 texturas, às vezes tem algumas outras, são coisas diferentes, mas as tradicionais são polido, que é aquele com brilho, natural, que é que muitas vezes o mercado chama de acetinado, mas de forma geral que não tem brilho e também é lisinho, e o EXT, que é o antiderrapante para área externa. Então, tanto o técnico quanto o esmaltado pode ser natural, polido e EXT. Legal. E falando até dos porcelanatos, né, a oficina, né, de vocês conseguem fabricar as bancadas, né, de se desenhar, já até tive essa experiência de desenhar a bancada, está lá na Porto Belo, guardada. E a oficina é aqui em Uberlândia? Existe a oficina Porto Belo, que é um projeto da fábrica. Mas lá atrás, eles já tinham essa visão da oficina e estimularam alguns franqueados a criar um ateliê próprio. Então, nós montamos o nosso, que fica até paralelo ao nosso depósito, aqui em Uberlândia. Então, nós temos um ateliê de beneficiamento de porcelanato. O que é isso?
A gente faz tudo como a marmoraria iria fazer numa pedra, mas com porcelanato para os nossos clientes. Uma série de diferenças técnicas, vantagens aí. É que vocês conhecem o material ali, toda a história, né? Então, até a nossa bandeja é da Porto Belo. Faz uma série de presentes aí. E a oficina Porto Belo, depois que é um projeto mais recente aí da Porto Belo, então lá na fábrica existe uma oficina própria deles, que tem um maquinário um pouco diferente, e eles conseguem fazer algumas peças que a gente não consegue. Eles conseguem gravar o nome na peça, né? Tem lá as máquinas de corte a jato d'água, né? Que faz uma série de curvas aí. Então aí onde eles produzem todas as peças assinadas, com Jader Almeida, Rui Otaki. Muito bacana. E eu tive a experiência, gente, muito legal. Eles mandavam, faz o detalhamento, confirma, tudo muito certinho. Aí já está pronta, né? A gente precisa utilizá-la. Vamos utilizá-la em breve. Muito legal, muito bacana. E eu acho interessante também, acho que a gente não chegou a falar, da questão da sustentabilidade, dessa pegada sustentável que a Porto Belo traz nos materiais, né? Essa importância. Sempre gostei muito, gosto muito dessa tratada, assim, dessa questão da sustentabilidade, de abordar isso nos projetos, nas novas tecnologias. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, hoje em dia não tem como fugir disso, né? E acho que não pode ser da boca para fora. Sim. O Zé Carlos esteve lá na fábrica, até sabe. Porcelanato, principalmente na Porto Belo, a fábrica é totalmente sustentável. Por quê? A matéria-prima é a argila, principal. E tem os barracões de argila lá. E a forma que é extraída a argila lá por eles é sustentável de forma que ela possa ser reposta. Eles fazem o tratamento só das camadas mais superficiais, então com o tempo aquilo ali existe a reposição. O porcelanato é reciclável. O porcelanato que foi descartado, alguma coisa, ele pode ser triturado. Ele é triturado, passa por um moinho lá dentro. E ele vira outro material? Vira. Vocês fazem? Ele volta para massa. Ele vira massa, volta para massa. Outra coisa que aí já não é nem do processo produtivo. O porcelanato, ele não queima, não reage com nenhum produto químico, e você não precisa de nenhum produto químico, tanto para instalar quanto para dar manutenção. Muitas vezes, dependendo do jeito que for feito, sei lá, às vezes uma pedra vai precisar fazer uma impermeabilização muito forte, a mão de obra pode se machucar, pode se contaminar, ter algum problema. Esse produto químico vai escorrer para algum lugar, vai entrar na água aí. Vai entrar na rede. Que legal, muito bacana. E só uma última dúvida, que eu tenho essa curiosidade, porque uma vez eu fui fazer uma reforma em São Paulo. A gente ia trocar um piso de era um escritório. Não, é só problema. A gente ia trocar um piso de um escritório, então era um piso porcelanato que a gente ia colocar lá, já tinha um piso antigo antes. E aí o tamanho das peças mudava entre uma caixa e outra, e na mesma caixa. Mudava assim, era milímetro, era 1 milímetro aqui um pouco menor, o outro 1 milímetro maior, e a gente soltava o piso, você olhava a linha assim certinha, ela começava a fazer uma leve curva e depois voltava, então assim, não ficava um acabamento legal. Como que a Porto Belo ajusta isso? Porque são peças que, como você mesmo falou, é um material natural. Não era Porto Belo não, né? Não era não. E assim, e por isso que eu vejo essa questão até da qualidade do produto, porque se a peça tem tamanhos diferentes, quando o pedreiro vai assentar, ele não vai conseguir tirar isso no olho, isso aqui um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ele não vai, ele joga a linha e vai jogar na peça. Então, aí até eu questionei, falei, esse piso aqui tá errado, você pode... Não, a peça tá diferente. Aí eu fui medir realmente, era 1 milímetro, 2 milímetros de diferença entre peça e peça. O que acontece? Isso daí é a classificação de calibre. Sim. O piso que seja 90 por 90, na verdade ele não tem 90 por 90. Ele tem 89,87 por 89,87.
Certo. Não me lembro bem exatamente os tamanhos. Sim. Mas ele precisa ficar com 90x90 sentado e com o rejuntamento correto. Sim. Perfeito. Que aí a paginação dá certinho. Não necessariamente é o tamanho da peça. Isso. E alguns anos atrás, existiam 3 calibres dentro da Porto Belo. Certo. Então você conseguia, eu comprei do calibre 3, 4 e 5, de formas simples. Se você comprou do 4, se você precisar de um complemento ou precisar paginar com outro produto, que é do mesmo formato, você quer continuar a paginação, você precisaria comprar do calibre 4. Entendi. Porque o calibre 3 ou 5 vai mudar. Ia dar uma diferença. Entendi. De milímetros mesmo. Sim. Mas isso ia ficar esquisito. Porque você está olhando, logo ali a linha reta muda. Então as outras fábricas trabalham tanto. Hoje em dia, a Porto Belo é monocalibre. Todos os pisos do mesmo formato têm o mesmo tamanho. Legal. Já tem alguns anos aí. Então essas outras fábricas, gente, se atentem, viu? Clientes, vocês vão comprar. A gente comprou, e assim, incrível, o mesmo lote, que aí eu fui ver o lote, né? Não tem como ser do mesmo lote, sabia? Não tem como? Não. Então, esse piso estava com defeito, então. Então não era isso. Eu lembro que eu fui procurar o lote, porque gente, não é possível, deve ser algum outro lote. E aí eu olhei, tava do mesmo lote, mas as peças mudavam de tamanho. Defeito, então. Isso é defeito de fabricação. Defeito de fabricação. Gente, tem uma série de defeitos que é complicado, não é fácil. Empresa, né? Isso. O negócio é muito investimento. Essa questão do lote, hoje em dia, a gente rastreia isso de forma online mesmo, nem precisa de caixa. Sim. Se a gente consegue ver, se precisa de um complemento, às vezes esse complemento existe na fábrica do mesmo lote. Na hora, as nossas consultoras já conseguem ver. Sim. Se não existe, a gente consegue olhar o mais parecido, porque vai acontecer o problema de uma vez, não existe mais, e o cara não quer comprar tudo, deu erro lá na medição. A gente consegue olhar existe a classificação das cores dentro do produto, dentro dos lotes, e a gente vai procurar o mais parecido. Eles chamam de família, grupo. Então, gente, o barato, na maioria das vezes, pode sair caro. Porque tem uma série de parâmetros, né, que você tem que considerar. E no caso do revestimento, é o que a gente já comentou aqui atrás. É algo que talvez vai ser para a vida toda, ou vai ficar 20, 30 anos aquele piso instalado, aquele revestimento instalado ali, até a pessoa fazer uma nova reforma, ou vender a casa, enfim, querer mudar. Então, é algo que todo dia você vai passar na sua sala, você vai ver aquele detalhe, você vai falar, nossa, infelizmente, e às vezes, assim, uma diferença mínima, que muitas vezes fica mais em conta se você for... de uma obra, exatamente, não representa nada, nada. Exato. Então vale a pena a gente focar muitas vezes dar o tom da casa inteira, né? É o fundo das cores. Isso, exato. Mas pra gente finalizar, Ivan, muito legal você ter vindo, contribuído aqui para nós, né? Para os nossos seguidores. E deixa uma dica aí final. A gente sempre pede uma dica aí pro engenheiro, não pensei em nada. Pro cliente. Use rejunte epóxi em É uma boa dica. O rejunte epóxi o pessoal não gosta de obra porque ele é mais difícil de trabalhar. Assim, e aí você sujou ali, para você limpar, você tem que limpar na hora, porque depois você não tira nunca mais aquele rejunte. Então eles já estão acostumados com acrílico, né? Eles aplicam lá e depois, daqui 2 dias vem e limpa ele. O epóxi esquece. Muita consciência da mão de obra das pessoas, né? Porque tem que ser uma equipe especializada, né? Exato. Mas dando uma dica de verdade agora, o que eu gosto de falar pros nossos clientes é assim, que não tem mágica. Uma coisa ser muito mais barata do que a outra. Exato. Então eu falo assim, procura entender o que você está comprando. Perfeito. Se o nosso está mais caro, tem vários motivos. Tem todo o valor que a gente está entregando. Se o seu está muito mais barato, tem alguma coisa diferente também. Exato. Então eu acho que é aí que mora o negócio. É isso, obrigado de novo, obrigado por assistir, pessoal. Se inscreve no canal, vamos lá, ativa o sininho, envia para os seus amigos, compartilha. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, entra em contato com a gente. Nós vamos entrar em contato com o Ivandro, vamos
tirar as dúvidas, o que for preciso. E é isso daí. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, valeu, gente.